Eu quero saudar os irmãos e as irmãs, aos alunos da FAECAD, aos participantes desta conferência teológica, com a paz do Senhor. Eu sou Helena de Figueiredo e gostaria de contar um pouco da trajetória dentro do ensino, juntamente com o pastor Antônio Gilberto. Eu me sinto honrada de estar aqui com vocês para falar um pouquinho do ensino. Eu nasci e fui criada na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Minha mãe era professora secular e ajudou muito na escola dominical. E talvez pelo exemplo dela, eu também segui a mesma profissão. Logo cedo, desde a minha mocidade, eu fiz parte do corpo docente da escola dominical, na minha igreja. Trabalhava com o pastor Antônio Gilberto, pois ele era o superintendente da escola. E mais ou menos pelo ano de 1974, o pastor Antônio Gilberto, vendo a necessidade do ensino nas Assembleias de Deus, ele organizou e montou um curso, o curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical. Talvez ele, vendo a minha dedicação ao ensino, o meu esmero, ele me convidou para fazer parte deste curso. E assim, no dia 1º de julho de 1974, foi lançado a aula inaugural na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Eu me senti muito honrada, estava muito emocionada, mas ao mesmo tempo muito nervosa, porque quando eu olhei para o auditório, lá estavam pastores renomados, pastores cultos, como pastor Túlio Barros, pastor José Pimentel, pastor Anselmo, pastor João de Oliveira, pastor João Pereira de Andrade Silva e muitos missionários, como missionário Lourenço Olson, missionário Eurico Pergento. Mas, graças a Deus, Deus aprovou o curso. Não só Deus, mas a convenção também. E logo o curso foi convidado para outras Assembleias de Deus. Assim, saímos para Belo Horizonte, que é a Assembleia de Deus pastoreada pelo pastor Anselmo, Curitiba, que era pastoreada pelo pastor José Pimentel, e continuamos assim por todas as capitais e muitas cidades também do interior. Eu creio que Deus viu no pastor Antônio Gilberto aquele homem destemido, um servo de Deus, um líder, que valorizava muito o ensino. Ele valorizava todas as faixas etárias, desde da criança até o adulto. Tanto que nas nossas aulas, nós começamos a levar os recursos visuais e ele nos ajudava segurando conosco cartões para apresentação de versículos bíblicos, de histórias bíblicas, de corinhos. Ele nos ajudava com as cordinhas, segurando na ponta da cordinha. E após as nossas aulas, ele fazia questão de dar uma explicação
Por que usávamos recursos visuais? Por que era necessário para a criança aprender? A criança aprende melhor vendo e ouvindo. A criança ela parte do concreto para o abstrato. Muitas vezes há passagens bíblicas na Bíblia falando sobre o deserto. Vamos dizer um exemplo, um camelo. A criança não sabe, o Brasil, nós não temos deserto, nós não temos. Agora sim, mas naquela época era o animal que não fazia parte aqui do Brasil. E a fotografia, o visual, explicava para a criança aquele trecho da palavra de Deus. Então, assim, pastor Antônio Gilberto, ele conseguia que esses líderes, que eles tinham, era um verdadeiro tabu, eles não aceitavam. Não é porque eles eram rígidos e eram opositores, não, era pelo zelo da palavra. E aos poucos, pastor Antônio Gilberto, com sabedoria, com humildade, com submissão, ele foi explicando para esses líderes porque o CAPED vinha trazendo acessórios de ensino, visuais, para melhorar o ensino. E as escolas dominicais de todo o Brasil foram melhorando, foram crescendo, tanto na parte quantitativa como na qualitativa. Como a palavra nos diz em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Antônio Gilberto, ele explicava que o mesmo Deus que falou ide e pregai, também disse ide e ensinai. E isto, hoje em dia, nós vemos as igrejas com grandes escolas dominicais, professores, corpo docente atuante, mas o início não foi fácil, principalmente para ele, que acreditava, ele acreditava no ensino, Deus tinha dado a ele a visão do ensino, ele já via como Moisés, quando saiu do Egito, ele visualizou Canaã pela fé, diz ali em Hebreus. Então, eu creio que Deus abençoou esta obra do ensino e que hoje já há professores, pastores, atuantes. Eu quero agradecer a FAECAD, agradeço a CPAD, a convenção, por fazer parte desta obra e quero deixar com vocês uma palavra que está em 1 Coríntios, onde diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.